Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal e também do Instagram @IsaNovasRodrigues. Eu gostaria de convidá-los para conhecer o meu Instagram, por lá eu compartilho diariamente as minhas leituras. Hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos dar continuidade ao projeto de leitura em ordem cronológica dos romances do Machado de Assis. Nós estamos lendo A Mão e a Luva, o segundo romance, e estamos agora no capítulo 8, chamado Golpe. Um dia de manhã acordou Estevão com a resolução feita de dar o golpe decisivo. Os corações frouxos têm dessas energias súbitas e é próprio da pusilanimidade iludir-se a si mesma. Ele confessava que nada havia feito e que a situação exigia alguma coisa a mais. Nunca as circunstâncias foram mais propícias do que hoje, pensava o rapaz. Guiomar trata-me com afabilidade de bom agouro. Demais, a nela espírito elevado há de reconhecer que um sentimento discreto e respeitoso como este meu vale um pouco mais do que lisonjerias de sala. A resolução estava assentada, restava o meio de a tornar efetiva. Estevão hesitou largo tempo entre dizer de viva voz o que sentia ou transmiti-lo por via do papel. Qualquer dos modos tinha para ele mais perigos que vantagens. Ele receava ser frio na declaração escrita ou incompleto na confissão oral. Irresoluto e vacilante, ambos os meios adotou e repeliu a curtos intervalos. Enfim, deferiu a escolha para outra ocasião. O acaso supriu a resolução e o premeditado cedeu o passo ao infortúnio. Então ele estava pensando, esse golpe, que é o título do capítulo 8, na verdade é uma grande declaração de amor para Guiomar que o Estevão está decidido em fazer. Na cabeça dele, ele acha que ele ainda não falou o suficiente. Coitado. Uma tarde, havendo algumas pessoas a jantar em casa da baronesa, foram passear a chácara. Estevão, que, como Luiz Alves era dos convivas, afastou-se gradualmente dos outros grupos e aproximou-se daquela cerca histórica onde, após 2 anos de ausência e esquecimento, vira já transformada a formosa Guiomar. Era a primeira vez que ele punha os olhos nesse sítio depois da conversa que aí tivera com ela. A comoção que sentiu foi naturalmente grande. Ressurgia-lhe o quadro ante os olhos, a hora, o céu brilhante, o doce alento da manhã e, por fim, a figura da moça que ali apareceu como a alma do quadro, trazendo-lhe recordações que ele julgava mortas, esperanças que supunha impossíveis. Estevão curvou a cabeça ao doce peso daquelas memórias, a alma bebeu a largos haustos a vida toda que a imaginação lhe criava e talvez à noite o tomasse na mesma atitude. Se a voz maviosa de Guiomar lhe não dissesse a poucos passos de distância: Senhor doutor, perdeu alguma coisa? Então, quer dizer, a Guiomar viu o Estevão e o chamou. O rapaz volveu rapidamente a cabeça e viu a moça que atravessava uma das calhes próximas, a olhar e a sorrir para ele. Estevão sorriu também e, com uma presença de espírito assaz rara em namorados, sobretudo em namorados como ele era, prontamente respondeu: Não perdi nada, mas achei uma coisa. Vejamos o que foi. E Guiomar aproximou-se, passo firme e seguro, e Estevão, sem muito vacilar, ali mesmo forjou uma reflexão filosófica a respeito de um inseto que casualmente passara por cima de uma folha seca. A reflexão não valia muito e tinha o defeito de vir um pouco forçada. A moça sorriu, entretanto, e ia continuar o seu caminho quando ele, colhendo as forças todas, a fez deter com estas palavras. Então, peraí. O Estevão, no início do capítulo, ele pensa em se declarar para Guiomar, encontra com a Guiomar lá no jardim e ela, por uma questão de educação, né, cumprimenta e coisa e tal, mas ela só tá passando e vai embora. Essa é a intenção dela, é só fazer um breve cumprimento. Ele já inventa uma história de um inseto, né, para conseguir conversar um pouco mais com ela, mas mesmo assim ela tá querendo seguir caminho. Mas ele então diz assim, né? Peraí, vamos conversar.
E se eu tivesse achado outra coisa? Ainda mais, exclamou ela, voltando-se risonha. Estevão deu 2 passos para Guiomar, desta vez comovido e resoluto. A moça fez-se séria e dispôs-se a ouvi-lo. Se eu tivesse achado neste lugar, continuou ele, longos dias de esperança e de saudade, um passado que eu julgara não reviver mais, uma dor oculta e medrosa, vivida na solidão, nutrida e consolada de minhas próprias lágrimas. Se eu tivesse achado aqui a página rota de uma história começada e interrompida, não por culpa de ninguém na terra, mas da estrela sinistra da minha vida, que um anjo mal acendeu no céu e que talvez ninguém nunca apagará. Nossa, que palavras românticas, não? Ele tá aqui falando para ela, nossa, mas eu poderia ter encontrado. Ele vai filosofando, né? E se eu tivesse encontrado aqui aquele amor antigo e coisa e tal, né? Então ele vai aqui filosofando para puxar assunto com ela. Claro que relacionando este fato com aquele, né, amor antigo do passado, porque lá no passado, há 2 anos, ele já tinha se declarado uma vez para Guiomar e tinha sido rejeitado. Estevão calou-se e ficou a olhar fixamente para Guiomar. Aquela declaração repentina e rosto a rosto estava tão longe do temperamento do rapaz que ela gastou alguns segundos longos primeiros que voltasse a si do assombro. Ela ficou assustada com aquelas palavras, né? Ele próprio admirava-se do atrevimento que tivera e enquanto pendia dos lábios da moça, repassava na memória, aliás confusamente, o que tão afrouxo lhe saíra do peito naquela hora de abençoada temeridade. Se tivesse achado tudo, respondeu Guiomar sorrindo, é natural que preferisse achar outra coisa menos melancólica. Ela é mais objetiva, né? Entretanto, parece que nada mais achou do que esta ocasião de falar com a viva imaginação que Deus lhe deu, num ou noutro caso. Porém, posso de certo lastimá-lo ou admirá-lo, mas não me é dado ouvi-lo. Ela já cortou, né? E Guiomar ia de novo afastar-se quando Estevão, receando perder a ocasião que a fortuna lhe oferecia, disse de longe com voz triste e súplice: atenda-me um só minuto. Não 1, mas 10, respondeu a moça, estacando o passo e voltando o rosto para ele. E serão provavelmente os últimos em que falaremos a sós. Cedo a comiseração que me inspira o seu estado, e pois que rompeu o longo e expressivo silêncio em que se tem conservado até hoje, concedo-lhe que diga tudo para me ouvir uma só palavra. A moça falara num tom seco e imperioso, em que mais dominava a impaciência do que a comiseração a que vinha de aludir. O coração de Estevão batia-lhe como nunca, como o coração costuma bater nas crises de uma angústia suprema. Todo aquele castelo de vento laboriosamente construído nos seus dias de ilusão, todo ele se desfazia como o vento que era. Estevão arrependera-se do impulso que o levara a violar ainda uma vez os segredos dos seus sentimentos íntimos, a abrir mão de tantas esperanças alimentadas com o melhor do sangue juvenil. Então a Guiomar cortou ele mesmo e ele ficou aqui arrependido, né? Ah, o que eu fiz? Alguns instantes decorreram em que nenhum nem outro falou. Ambos pareciam medir-se, ela serena e quieta, ele trêmulo e gelado. Uma palavra só, repetiu Estevão, e essa adivinho que será de desengano, embora, pois que me atrevi a dizer-lhe alguma coisa, força é que ele diga tudo. Feliz se me restar ao menos a maior fortuna a que já agora posso aspirar, o meu remorso. Guiomar ouvira-o tranquilamente, a última palavra fê-la estremecer. Sorriu, entretanto, de um sorriso um pouco voluntário e esperou. A narração foi longa, ele continua insistindo, né? A narração foi longa, tanto quanto o permitiam a ocasião, o lugar e a pessoa. Durou apenas 10 minutos. Estevão nada lhe escondeu, nem o amor que lhe tivera outrora, nem o que agora lhe renascia, mais violento que o primeiro. Disse-lhe as dores que curtira, as esperanças que afinal lhe
enfloravam a alma tudo quanto empreendera para ter a ventura de a contemplar de perto, de gozar naquele escasso ponto da terra a maior de todas as bem-aventuranças. Então Estevão se declarou mesmo ela tentando cortá-lo, ele continuou falando e fez a declaração, falou do amor antigo, falou do amor atual, falou tudo. Tal é a transcrição não literal, mas fiel do que disse Estevão durante esses 10 minutos. As palavras caíam-lhe trêmulas e a voz saía-lhe sumida, em parte porque ele forcejava em a abafar, a fim de que o não ouvissem, em parte porque a comoção lhe comprimia a garganta, a dor era visivelmente sincera, a eloquência vinha do coração. Guiomar não ouvira tudo com a mesma expressão. A princípio, um meio riso parecia debochar-lhe os lábios, mas não tardou que pelo rosto abaixo lhe caísse um véu mais compassivo e humano. Havia nela impaciência e ansiedade de acabar, de sair dali. Ela queria sair dali, né? Era sem dúvida o receio de que a ausência se prolongasse de maneira que inspirasse suspeitas, mas havia também comiseração e piedade. Nenhuma culpa lhe pode caber do mal que tenho padecido, disse Estevão, concluindo, sobretudo agora. Só a minha cabeça é a causa única de tudo. Parecia-me ver o contrário do que existia. Cheguei a supor que havia em seu coração alguma coisa que não era a total indiferença. Vejo que foi tudo ilusão. O tom em que ele falara era o mesmo das palavras que aí ficam, todas humildes e resignadas, sem queixa. Uma submissão assim devia, por força, comover a uma mulher amada. Guiomar falou-lhe sem azedume. Era ilusão, disse ela, o sentimento que me acaba de revelar inteiro, ninguém o recebe ou nutre de vontade. Posso eu ter culpa disso? Nenhuma. Nem o Senhor também, e espero que esta mútua justiça avigore o sentimento de estima que devemos ter um para com o outro. Mas estima apenas, não pode haver outra coisa, da minha parte ao menos. É pouco, de certo. Mas é pouco, é coisa diferente, interrompeu Estevão. Mas não espere nada mais, concluiu Guiomar sem ouvir a interrupção. Então ela realmente falou, não. Esse sentimento da minha parte não existe. Estevão abriu a boca para falar, mas não achou palavra que lhe dissesse o que sentia. Levou a mão ao coração que batia fortemente e ficou a olhar para ela com os olhos secos e parados, a voz extinta, como se a alma lhe fugira toda. Era claro, depois daquele desengano, que lhe cumpria não voltar ali mais, pelo menos com a assiduidade da esperança, e assim era que a única e amarga satisfação de a ver nem era já agora se lhe consentia. Qual que é o sentimento que vocês... Eu tô curiosa. Qual é o sentimento que vocês estão? Vocês estão com dó do Estevão por ele ter levado um fora? Ou vocês estão achando o cara um chato e muito insistente? E a Guiomar, o que vocês acham dela? Ela é durona demais? Deveria ceder a esse amor do Estevão? Ou não? Ela tá certa? Vamos lá. Dou-lhe um conselho, disse Guiomar depois de alguns segundos de pausa. Seja homem, vença-se a si próprio. Seu grande defeito é ter ficado com a alma criança. Talvez, respondeu o moço suspirando. E adeus, falamos a sós mais do que convinha. Não sei se outra consentiria nisto, mas eu não só reconheço os seus sentimentos de respeito, como desejo que estas poucas palavras trocadas agora ponham termo a aspirações impossíveis. Guiomar estendeu-lhe a mão, em que ele tocou levemente. A baronesa apareceu, entretanto, a algumas braças de distância. Vinha encostada ao braço do sobrinho, que lhe falava, mas a quem ela já não ouvia. Tinha os olhos cravados nos dois interlocutores de há pouco. A moça apenas vira de longe a madrinha, deu afoitamento o braço a Estevão e seguiram ambos a encontrar-se com ela. O rosto de Guiomar não revelava nada. O de Estevão vinha perturbado e abatido. A baronesa franziu a testa. Jorge, disse ela em voz baixa, precisamos conversar.
E aqui finalizamos o capítulo 8. Então o Estevão foi lá, se declarou para Guiomar novamente, levou-o fora. No final do capítulo, a baronesa vê a Guiomar e o Estevão conversando, vira para o Jorge, para o sobrinho. A gente já conversou no capítulo anterior, né? Que a intenção da baronesa era juntar esse sobrinho Jorge com a Guiomar. Então ela falou baixinho ali para o Jorge, só para o Jorge escutar. Nós precisamos conversar. E aqui finalizamos o capítulo 8. Espero que vocês estejam gostando. Contem aqui para mim o que vocês estão achando desse comportamento da Guiomar, do comportamento do Jorge, do comportamento do Estevão, né? O Jorge mal apareceu, mas contem aqui do comportamento do Estevão e da Guiomar o que vocês estão achando. Grande beijo para todos, tchau, tchau e até o próximo capítulo.